muita volta. Aí estamos de volta, né? Depois dessa interrupção. Ora, para terminar a condição e, se tudo correr bem, fazer encargo hoje ainda. Então, vamos lá para a aula, né, que é a maneira mais rápida que a gente tem de tratar disso. Né? Só para a gente relembrar o que nós falamos aqui de termo inicial e final. Né? Que, com relação aos efeitos, os termos são iniciais ou finais. Não foi isso? Beleza. E que, né, os termos finais se assemelham a uma condição resolutiva e os termos iniciais se assemelham a uma condição suspensiva. Tá beleza? Veja que aqui a gente também falou, nessa parte aqui, que o termo é sempre certo, estabelecido por data ou por prazo. Lembra? E que ele poderá ser ainda determinado ou indeterminado. Nessa questão aqui do prazo e do termo, a questão é a seguinte, né? No popular, fica parecido demais. Ah, você me dá um prazo para pagar? Dou. Quando você pede por um prazo... Quando você pede por um prazo para pagar, o que você está pedindo, na verdade, é um termo, né? O começo do gozo do direito do outro. Então, quando é que o outro vai poder te exigir o pagamento? É isso. Tá beleza? É isso. Ou seja, o prazo é um modo de fixação do termo. Tá? Qual é o termo? O momento em que o direito pode ser exigido ou o momento em que o direito deixa de existir. Beleza. Esse termo pode ser fixado por prazo. Você tem 30 dias para me pagar a partir de hoje, 15. Significa que você vai ter até o dia 15 de novembro para me pagar. Nossa, que loucura. Faltam 30 dias. Não é? Até o dia 15 de novembro você vai ter que me pagar. Tá beleza? É isso. Então, o prazo é o modo de fixação do termo. Entendeu isso? Beleza. Se o prazo é o modo de fixação do termo, então a gente tem que aprender a contar os prazos. Tá? E é isso que o artigo 132 vai ensinar para a gente aí. Mas eu vou pular um pouquinho, só por um breve tempo, o 132 e o 133 para a gente chegar aqui no 134. Olha só, o que diz o 134? Os negócios jurídicos entre vivos, sem prazo, são exequíveis desde logo, ou seja, já podem ser exigidos. Ah, eu contratei a compra do seu celular. Quando que você me deve entregar o celular? Hoje. Né? A gente contratou agora, você deve me entregar o celular agora. É isso. Se a gente ficar em silêncio, já é exigível. É isso. Né? Salvo se a execução tiver de ser feita em lugar diverso ou depender de tempo. Agora, é claro, se eu te contrato para construir uma cerca lá na Bahia, numa fazenda do Pantanal, então já é em outro local, você tem que se deslocar até lá e ainda mais construir uma cerca leva tempo. Eu não posso presumir que essa cerca já seja exigível, não é? Mas trocando em miúdo significa o seguinte: se você não estabeleceu prazo, o contrato já vale, já pode ser exigido, tudo. É isso. Tá beleza? Muito bem. Agora, se você estabelece prazo, você estabelece um termo inicial ou um termo final, fixado por prazo. E para estabelecer esse termo inicial ou final, a gente tem que aprender a contar os prazos. Tá beleza? É isso que vai fazer o artigo 132 lá. Mas antes desse 132, o 133 é muito legal, porque ele diz assim: nos testamentos presume-se o prazo em favor do herdeiro e nos contratos em proveito do devedor, salvo se, quanto aos contratos, se do teor do instrumento ou das circunstâncias resultar que se estabeleceu a benefício do credor ou de ambos os contratantes. Quando a gente estabelece aqui que você tem um prazo para me entregar o trabalho, por exemplo, quando a gente estabelece isso, você é o devedor da obrigação de me entregar, eu sou o credor da obrigação. Né? Muito bom.
Se a entrega é física, eu nem me lembro mais se a gente fez prova física esse ano. Eu acho que nem a primeira prova não foi física, né? Se a prova é física, eu digo que o cara pode me entregar no dia da prova. E já expresso, eu não vou receber o trabalho antes, porque se eu recebo antes, eu fico com o problema de ter que reunir os trabalhos depois. Então, você vai entregar o trabalho no dia da prova, não pode ser antes da prova. Ou seja, o, o e quem não fizer a prova, fizer a substitutiva, não entrega o trabalho, simplesmente. Tá? O que isso significa? Significa o seguinte: o prazo está sendo bem estabelecido em benefício do devedor e em benefício do credor. Porque, normalmente, se você não combinar, o prazo é sempre em benefício do devedor, né? Senão ele serviria para o credor obstaculizar o cumprimento da obrigação, né? Criar um obstáculo inútil. Ora, veja lá, você tem a obrigação de pagar a universidade até o dia 10 do mês. Mas você pode pagar dia 8, é claro, porque o prazo é em seu benefício. Se você abrir mão dele, tá tudo bem, você é quem manda, tá beleza? Você tem prazo para pagar o seu aluguel. Pode pagar antes? Pode. E o credor pode se recusar a receber? Não. Tá? E às vezes ele vai querer se recusar? Vai. Às vezes ele vai. Se o inquilino deixa, por exemplo, de pagar 3 aluguéis seguidos, o credor ou o proprietário tem o direito à moviação de despejo. Então, é frequente que ele mova, tá? E que ele não queira receber a terceira, por exemplo. Você entendeu? Para constituir um inquilino em mora, tá? E poder fazer a ação de despejo. Mas ele não pode recusar o pagamento agora, o recebimento. Tá? Por quê? Porque o prazo é em benefício do devedor, e se é em benefício do devedor, ao devedor compete abrir mão dele, tá beleza? Dito isso, tudo isso aí a gente aprende a contar os prazos, tá? Sinceramente, eu vou confessar para vocês o seguinte: quando eu fui lá na minha graduação estudar a contagem de prazo, eu fiquei preocupado, né? Eu fiquei achando que fosse difícil. E depois é uma moleza, na verdade, né? Não tem segredo nenhum, não tem, é uma regra só que se desdobra. Essa é a verdade, tá beleza? Então eu vou te pedir para compreender a coisa de uma maneira genérica, ao invés de ficar se preocupando com a textualidade do artigo. Tá? Eu só tenho que te dizer que hoje, né, atualmente, há uma mudança de regra e os prazos do processo civil são contados diferentemente do que é aqui no direito material. Mas direito civil, direito do consumidor, direito do trabalho, o direito material, a contagem ainda é essa aqui do Código Civil. Tá beleza? Então, olha só, como é que é? Um prazo de uma semana a partir de hoje, quinta-feira, é quando? Quinta-feira que vem, velho. Um prazo de 7 dias a partir de hoje, quinta-feira, é quando? Quinta-feira que vem, velho. É isso. Ah, professor, mas conta o final de semana? Conta. Conta o final de semana. O prazo é corrido. Conta final de semana, conta feriado, conta tudo. No direito material, conta. Aí, se cair no sábado, professor, aí sim vai para a segunda, claro. Né? Se a obrigação não puder ser cumprida por falta de expediente bancário, por exemplo, então o devedor, em benefício de quem o prazo é fixado, tem a extensão do prazo, naturalmente. Tá beleza? Mas é só isso, não tem regra, não tem mistério. Né? Só para não ter dúvidas é que o legislador faz essa obra aqui, que ele faz. Vamos ver, vou te mostrar. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, né? Ou seja, a lei pode estabelecer diferentemente e o contrato também pode estabelecer diferentemente. Essa, portanto, é uma norma dita dispositiva supletiva, né? Porque ela admite disposição em contrário das partes, né? E ela supre a ausência de disposição das partes. Você percebeu? Né? É isso que ela faz. Ela é supletiva da não disposição de vontade no contrato. Mas então, computam-se os prazos, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento. É isso. Simplesmente isso. Então, como é que faz? Pensa só. Hoje é quinta-feira, dia 15. Um prazo de 7 dias, você exclui o dia do começo. Então, não conta 15, não conta quinta. É sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta.
conta o dia do vencimento. Acabou. Você entendeu? Aquela história de intervalo aberto, intervalo fechado em matemática. Só que você não conta o dia do começo e conta o dia do vencimento. Então, você tem até a quinta-feira para entregar o trabalho se você tem uma semana. É isso. Não pode ser na sexta, né? E também não é na quarta, porque não exclui o dia do vencimento. Tá beleza? A mesma coisa acontece com o prazo em hora, olha só, agora são 8h12. Se você tem uma hora, você tem até 8h12, velho. Até 9h12. Ah, professor, mas e se eu contar 60? Te desafio, pode contar aí. Você exclui o 8h12 e começa do 8h13. Começa do 13, aí vai até os 9h12. Vai dar certinho 60 minutos. Você entendeu? Claro, né, velho? Você exclui o do começo, inclui o do final. Então, essa é a regra geral que soluciona tudo. Para simplificar, a gente diz assim: o prazo de anos vence no mesmo dia do que o do seu início. Então, o prazo de 1º de janeiro de 2021, de um ano, vai vencer no dia 1º de janeiro de 2022. Ah, professor, mas e se a gente contasse um ano? Pode ver, velho. Exclui o dia 1º de janeiro, conta um ano, vai cair no dia 1º de janeiro de 2022. Aí, ele incluído. Tá beleza? Então, os prazos em anos e em meses vão ser contados, vão terminar no mesmo dia em que começam. É só isso. Ah, professor, eu comecei a alugar uma casa em 29 de fevereiro, por 2 anos. Aí, no dia 29 de fevereiro daquele ano, o outro lá não tinha 29. No dia 28 ou no dia 1º que vai vencer? A lei tem que estabelecer isso também. Tá? Será no dia imediatamente subsequente, quando faltar exata correspondência. No dia 31 de outubro, eu celebrei um contrato com um mês. Tá? Quando é que vence, professor? Novembro não tem 31. Então, vai ser no dia 1º de dezembro. É isso. Tá beleza? Quando falta exata correspondência. É só isso que está explicado no artigo 132. Eu lamento dizer aos senhores, o senhor vai ter que lembrar desse artigo 132. Eu não tenho muito o que fazer pelo senhor. Tá? Mas veja a simplicidade, portanto. Vamos lá. Parágrafo 1º. Se o dia seguinte, se o dia do vencimento cair em feriado, nesse caso, considerar-se-á prorrogado o prazo até o seguinte dia útil, naturalmente, né? Mas tem que ver o feriado da cidade, do local de cumprimento da obrigação, né? Se o local de cumprimento da obrigação é Santos e você deixou de fazer porque era feriado, é o São Vicente, você deixou de cumprir a obrigação porque estava aqui em Santos, mas o local de cumprimento da obrigação é São Vicente, você dançou, você entendeu? Tem que ver se a obrigação é bancária ou se você paga o aluguel diretamente para a imobiliária, porque sábado é dia útil, se funciona o expediente da imobiliária. Tá? Mas se você paga por boleto bancário, então você já não é obrigado a pagar no sábado, pode pagar na segunda. Você entendeu? É isso. Vamos ver. Segundo, meado considera-se em qualquer mês o seu 15º dia. Por que que tem que ser assim? Porque fevereiro às vezes tem 28, às vezes tem 29, tem mês que tem 31, né? Então, meado, que é uma linguagem que o advogado usa, em meado de março e tal, tem que ser dia 15 e acabou. Depois, o parágrafo 3º diz que os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do de início. Claro, né, velho? 1º de janeiro, um ano, 1º de janeiro do ano seguinte. Ou no imediato, se faltar exata correspondência. 29 de janeiro, naquele ano, no próximo ano não tem 29 de janeiro. 29 de fevereiro daquele ano, no próximo ano não tem 29 de fevereiro. Então, vai ser janeiro, março, 1º de março. Os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto. Acabou. É assim que conta prazo. Ou seja, vale a regra geral, a regra de cima. Né? Você exclui o do começo, inclui o do final. Trocando em miúdos, para facilitar, vai dar tudo isso aí. Se é uma hora, são 8h16, vai ser, exclui 8h16, começa em 8h17 a contar. Inclui 9h16, vai dar 60 minutos, certinho. Assim que tá, beleza? Minuto a minuto, segundo a segundo, dia do mês a dia do mês, dia do ano a dia do ano.
Pronto, é isso aí. Alguma dúvida sobre termo? Não? Nenhuma dúvida? Muito bem. E o encargo, bonitões? O encargo é o mais simples de todos. O encargo é assim: ele não subordina nem a aquisição nem o gozo do direito. Ele só modula o exercício do direito. Só isso, exclusivamente isso. Então, o encargo existe para dirigir o exercício do direito, né? Para limitar o exercício do direito. É isso. Então, veja lá. Eu dou a minha fazenda a alguém com encargo de que ela cuide do túmulo do meu pai, que lá ficou enterrado. Isso é um encargo, né? Eu posso estabelecer isso. Ah, professor, mas a fazenda é dela desde já? A fazenda é dela desde já. É isso. Mas e aí, professor? Aí, se ela tirar o seu pai de lá, professor? No caso específico das doações, ainda é possível, por uma característica da doação, a revogação da doação, né, por descumprimento do encargo. Mas vamos imaginar que esse encargo venha num contrato de compra e venda. Eu vendi a fazenda, tá? Mas exigi que o comprador conservasse lá o túmulo do meu avô e do meu tio, que lá estão enterrados. Muito bem. Fiz uma exigência, ficou em encargo, ele assinou, ele aceitou. Ora, aquilo vai ser uma modulação do direito de propriedade dele, porque se ele é o proprietário, ele poderia mexer lá, fazer o que ele quisesse, destruir a casa, né? Eu posso, é frequente, exigir que a casa fique daquele jeito, você entendeu? Ele poderia fazer como ele quer. Agora ele não pode, porque ele tem um encargo. Aí, se ele descumprir o encargo, professor, ele perde o direito? Não necessariamente. Tá? O descumprimento de qualquer cláusula do contrato sujeita o indivíduo a uma multa, se tiver multa estabelecida no contrato. Então, eu posso estabelecer lá uma multa pelo descumprimento do encargo, ou eu posso fazer a apuração quando não há essa multa, ou até além dessa multa, eu posso fazer a apuração das perdas e danos. Então, naturalmente, que se eu estabelecer o encargo de que ele respeitasse o túmulo do meu avô, ele não respeita o túmulo do meu avô, isso causa dano até moral para mim, e eu posso me reparar por danos morais. Então, é isso que leva o descumprimento do encargo. O descumprimento do encargo é simplesmente tratado como uma infração contratual, um ato ilícito contratual. A responsabilidade civil levará a indenizar pelo descumprimento do encargo. Tá bom? Vamos lá falar dos encargos na lei e depois a gente abre para discussão. Acho que a gente vai ter até mais tempo de fazer a discussão hoje. Olha lá, no Código Civil, está aqui. Já vai aparecer para vocês, eu acho, né? Tá tela branca aqui para mim. Era o que tinha acontecido de manhã. Não sei. Não se preocupem, porque a gente tem os dispositivos na aula também. Está aqui, não é? Na nossa aula. A gente, então, terminou a questão dos testamentos e tal. Isso aqui a gente já tinha comentado, né? E aqui temos o encargo ou modo. Vejam só. Também é um elemento acidental do negócio jurídico. Ele não suspende nem a aquisição nem o gozo do direito. Desde o início, o camarada que comprou é o dono da fazenda. Desde o início. Desde o início, ele pode gozar da propriedade da fazenda. Tá? Ele adquiriu o direito de propriedade, ele pode gozar desse direito. Desde o início. Só que como é que fica o gozo desse direito? O gozo desse direito fica limitado, porque naquela parte ali, ele não pode desenterrar o meu avô, por exemplo. Ele não pode destruir aquela capela, por exemplo. Ele tem que manter a cor da casa, por exemplo. Tudo isso é um encargo. Tá beleza? Todas essas coisas são encargos, são modulações do direito do direito adquirido através do contrato. A sua sogra te dá um presente. Eu nunca vi uma sogra que não desse um presente com encargo. O primeiro que eu recebi, o primeiro presente foi uma furadeira.
de parede. Ah, aqui, Lucas, trouxe um presente para você e tal. Eu falei, pô, que joia. Uma furadeira. É. Aí ela falou assim, mas você vai ter que ir lá em casa de vez em quando fazer uns buracos para mim na parede. Ora, é uma doação, né, com um encargo. Eu tive que recusar a doação naturalmente, porque eu não gosto de gente dando palpite na minha vida, não. Muito bem, olha só. Você não aceita a doação porque você não aceita o encargo. É o que você quiser fazer. Quando a pessoa aceita o encargo, ela fica obrigada ao cumprimento do encargo. Tá beleza? Muito bem. O encargo não impede que a pessoa adquira esse direito, nem que ela goze desse direito. Ele apenas modifica, onera, modula o modo pelo qual esse direito será exercido, o direito decorrente do contrato. Né? Agora veja, o encargo é típico dos negócios jurídicos ditos gratuitos, né? Ou benéficos. Né? É claro que ele é típico dos gratuitos, porque o cara que faz uma doação, ele está em condições de exigir, velho. E o cara que está aceitando uma doação, ele não está em condições de se recusar. Né? Por isso que os caras falam de cavalo dado, não se olha os dentes, né? Para saber que idade tem e tal. Porque tá doado, pô. Essa é real. Né? Agora, pode haver encargo num contrato de locação, num contrato de compra e venda, que são contratos onerosos, ou seja, que tem prestação e contraprestação? Pode, pô. Tá beleza? Depende da pessoa aceitar, mas pode. Muito bem. Aí o artigo 136 diz o seguinte do nosso código, olha lá. O encargo não suspende a aquisição nem o gozo do direito, nem o exercício do direito, salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico como condição suspensiva. Mas se o encargo foi expressamente imposto como condição suspensiva, então ele não é encargo, então ele é condição suspensiva. Por exemplo, eu posso doar um terreno meu para uma instituição com encargo de que ela lá construa uma. Ou posso vender num valor subsidiado, para a gente sair da questão da doação. Vendi, né, para uma instituição por menos, porque eles me declararam que eles construiriam lá uma escola para atender os menores carentes e tal. Eu falo, beleza, então tá bom, então eu aceito vender por esse preço, mas eu vou estabelecer um encargo que lá terá que funcionar por pelo menos tanto tempo uma instituição desse tipo. Tá joia, entendeu? Estabeleci. Agora veja só, entenda bem. Ele já adquiriu a propriedade? Já. Tá? Ele já pode gozar desse direito de propriedade? Já. Ah, professor, mas se você quisesse, o senhor poderia ter dito que é condição suspensiva da aquisição do direito de propriedade que eles construam a escola lá? Poderia. Claro que eu poderia. Né? Mas se eu não estabeleci como condição suspensiva, então o encargo não suspendeu a aquisição do direito. A pessoa adquiriu o direito de propriedade. Aí passa 5 anos, eu vou lá e vejo que não foi realizada a obra da escola, que a escola simplesmente não está funcionando aí. Isso é descumprimento de contrato e, eventualmente, eles vão me dever uma multa. Mas eu não posso agora simplesmente dizer, não está feita a doação. Você vai ficar a questão da justificativa e tudo mais. Tá beleza? Muito bem. E, finalmente, é só mais um artigo de encargo. Eu vou direto para ele para a gente ficar um pouco mais tranquilo com relação ao horário. É o 137. Diz o 137. Considera-se não escrito o encargo ilícito ou impossível. Então, o encargo que não pode ser feito ou que é contra a lei é como se não existisse, porque ninguém pode ser obrigado a fazer o que a lei proíbe. É isso. Entendeu? É isso. O encargo que é imoral não existe, porque eu não posso obrigar alguém a fazer o que é imoral. É isso. Então, olha só. Eu fiz os meus 70 anos, estou vivendo sozinho, meu namorado novo me largou, não me quer mais e tal, os meus filhos já não me procuram mais e tal. Então, eu contrato uma enfermeira para cuidar de mim. A enfermeira vai lá, cuida de mim, coisa e tal, papapá, papapá. Beleza. Olha,
Quando chega mais para frente, eu paro para pensar e falo assim, olha, eu já doei todos os bens para os meus filhos, todos os bens que eu tinha, eu só fiquei com esse apartamento, já doei muito mais da metade do que eu tinha para eles em vida. Então, esse apartamento aqui eu vou doar para minha enfermeira. Beleza. Posso fazer isso? Pode. Tá? Com encargo de que eu possa morar com ela e que ela cuide de mim até o resto da minha vida. Beleza. Fui lá, fiz a doação com encargo. Se ela aceitar, pronto. Tá certo? É um encargo. Muito bem. Né? Valeu. Aí, podem os meus filhos, depois que eu morrer, ficar impugnando essa doação? Não, não pode. Não pode. Tá? Se eles não conseguirem configurar em tempo, que eu estava ruim da cabeça, ou que seja, se eles não me interditaram, tá? Não pode. Tudo bem? Agora, eu sou um velho safado. Tá? Então, eu tenho lá já meus quase 80 anos, porque essa enfermeira já está há muito tempo lá vivendo em minha casa, eu tenho os meus quase 80 anos, né? E eu digo lá, bom, com encargo de que eu fique morando com ela, que ela cuide de mim e que na quarta e no sábado ela me faça um carinho, por exemplo. Né? E detalhe lá, imagine uma escritura pública constando isso de encargo, que na quarta e no sábado a enfermeira vai lá dar um trato no velhinho. Ora, ela aceita o encargo. Muito bem. A questão é, eu posso exigir o encargo dela depois? Vou lá, faço a doação, né? Ela aceita a doação, e aí eu falo, você tem que cumprir o encargo. Não, não por causa dessa diretriz hermenêutica aqui do artigo 137. Considera-se não escrito esse encargo. No negócio mesmo, não há nenhuma ilicitude. É uma doação que eu fiz em contemplação dos méritos dela, e o que é imoral é eu exigir o cumprimento desse encargo. Você percebe? Percebeu, né? Agora, olha o final do artigo, olha só que interessante. Salvo se constituir o motivo determinante da liberalidade, caso em que se invalida o negócio jurídico, quer dizer, o negócio jurídico como um todo. Tá? Por isso que eu usei esse exemplo, porque no segundo exemplo, olha só, tá? Eu não tenho enfermeira nenhuma contratada nem nada, eu pego uma plaquinha, coloco no meu corpo, como aqueles que vendem ouro, não sei o quê, coloco no meu corpo, escrito assim, quer ganhar um apartamento? Pergunte-me como. Vou lá para o centro da cidade, acho que é Epitácio Pessoa que chama lá. Vou lá para aquelas ruas do centro da cidade e fico lá. Quer ganhar um apartamento? Pergunte-me como. Aí chega uma menina daquelas, me pergunta, como é que eu ganho um apartamento? Não, é o seguinte, eu vou te fazer a doação e você vai ficar morando comigo, mas você vai ter que me fazer um carinho pelo menos de quarta e sábado. Ela fala, bom, eu ganho aqui 100 cruzeiro, tal, não sei o quê, faz lá as contas dela, fala, tudo bem, né? Mas eu posso sair os outros dias? Pode, tá bom. Ora, note bem a diferença. Daí eu morro e os meus filhos vão querer se insurgir contra essa doação. Podem se insurgir contra essa doação? Sim, podem. Por quê, professor? Qual que é a diferença entre essa doação e a primeira? A diferença é que nessa segunda doação, tá? Nessa segunda doação, a ilicitude foi a razão determinante da liberalidade. Tá? Então, eu estabeleci o encargo imoral, estabelecer a imoralidade foi a razão determinante de eu querer doar, e não o contrário. Né? Me, aprovar, me aproveitar da doação para conseguir um benefício que não é moral dentro do nosso sistema. Vocês entenderam? É isso. Né? Esse é o encargo. Essas são as formas pelas quais o direito subordina os efeitos de um negócio jurídico a esses elementos acidentes. Pois não. Minha internet ficou instável e cortou essa parte que você estava falando. A última parte que eu peguei foi aquela questão lá da placa, você ia dizer, você ia colocar, aliás, dizendo que quer ganhar um apartamento, pergunte-me como. Só poderia repetir essa parte? Pode ser um resuminho breve mesmo, já Não, que como já vai não? acabar a aula. Bom, né? Vou lá, sou velhinho, nem conheço a enfermeira, nem porra nenhuma, né? Nem enfermeira ela, né? Aí ela me pergunta como, eu falo, não, tranquilo, eu te dou o apartamento
né? A gente faz uma escritura pública de doação para você ter toda a segurança, só que você vai ter que me fazer um carinho quarta e sábado. Olha, e ela aceita. Note bem a diferença aqui, Vinícius, é a seguinte, aqui a imoralidade, quer dizer, o que a nossa sociedade considera imoral, né? Ela é a razão determinante de eu querer doar. Quando ela é a razão determinante de eu querer doar, aí sim esse contrato de doação todo é passível de nulidade, né? Porque ele, a justificativa dele, a existência dele depende dessa imoralidade. Você entendeu? Entendi, professor. Obrigado. É isso aí. Mas isso é uma diretriz hermenêutica, né? É uma sugestão para o juiz se guiar. Essa que é a questão. Essa norma não tem como valer. Obrigado, gente. Vai acabar a qualquer momento. Muito obrigado. Até amanhã. Matéria nova amanhã, né? Ato ilícito. Já ia esquecer de falar. Ato ilícito amanhã. Boa noite. Boa noite, Pedro.